Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo dessa semana eu vou analisar com vocês um episódio que aconteceu em São Paulo, onde um rapaz teria introduzido na vagina da vítima 3 comprimidos de Citotec com a intenção de que ela sofresse um aborto. E isso de fato acabou acontecendo e ele foi preso, está respondendo aí pelo crime do artigo 125 do Código Penal, que é o crime de aborto sem o consentimento da gestante. A gestante, obviamente, não sabia da conduta para ele praticada. Parece que ele teria dito que era um estimulante sexual que ele estava introduzindo, mas não tinha nada a ver com o aborto. E ela acabou perdendo a gestação. Então a gente tem para ele o artigo 125. Mas por que eu estou falando então do aborto aqui para vocês? É porque essa semana a gente tem trazido algumas jurisprudências e a Gisele vai gravar uma aula para vocês comentando sobre o concurso de pessoas. E o crime de aborto, como alguns de vocês que já estudam penal há bastante tempo podem saber, ele representa uma exceção pluralista à chamada teoria unitária monista, que é adotada principalmente no Código Penal. Por quê? O que diz a teoria unitária monista? Ela está prevista lá no artigo 29 do Código Penal e ela estabelece que todos aqueles que de alguma forma concorrerem para a prática do crime incidirão nas penas a este cominadas, ou seja, nas penas cominadas ao crime, na medida da sua culpabilidade. Então, como regra, todo mundo que concorre para a prática de um crime responde pelo mesmo tipo penal. No caso do aborto, a gente tem uma exceção pluralista à teoria unitária monista. Por quê? Porque no crime de aborto, a gente pode ter, numa mesma situação fática, 2 tipos penais diferentes para pessoas que efetivamente concorram para a produção do resultado. E onde é que acontece isso? Primeiramente, pessoal, o crime de aborto ele é previsto no Código Penal em 3 artigos. O aborto está previsto nos artigos 124, 125 e 126. O artigo 124 ele fala do aborto praticado pela gestante ou com o seu consentimento. O 125, que é o caso que a gente está analisando aí no Penal na Mídia, é o crime de aborto sem o consentimento da gestante. É aquele caso mais grave, um crime que tem pena maior até dentre as modalidades de aborto. E o terceiro do artigo 126 é o crime de aborto com o consentimento da gestante. O que é importante a gente notar aqui? Por que exceção pluralista à teoria unitária monista? Vamos supor que a gestante consinta com a prática do aborto, ou seja, ela queira realizar o aborto e ela procure uma clínica para que isso seja feito. Nessa clínica vai ter um médico que vai atendê-la e vai realizar a manobra abortiva. Percebam, ela e o médico estão concorrendo para a prática de um crime. Estão praticando condutas aptas a produzir o resultado aborto. Então, pela regra do artigo 29 do Código Penal, os 2 deveriam responder pelo mesmo crime. Só que não é isso que acontece. Exatamente por ser uma exceção pluralista à teoria unitária monista, você vai ter a responsabilização sendo diferida aí. A gestante vai responder pelo 124 na modalidade consentir e o médico, por sua vez, vai responder pelo artigo 126, que é o aborto praticado na gestante com o consentimento dela. Ok? Então, por isso, exceção pluralista à teoria unitária monista, porque o mesmo fato gera responsabilizações penais diferentes na hipótese, ok? Agora, ainda sobre o crime de aborto, dentro ainda da temática do concurso de pessoas, a gente se pergunta muito sobre esse artigo 124. É possível que alguém responda pelo artigo 124 sem ser a mãe? Para responder essa pergunta, a gente tem que analisar como esse crime se classifica. Esse é um crime próprio? Esse é um crime de mão própria ou esse é um crime comum? Como todos sabem, crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. A lei não faz nenhuma ressalva em relação à autoria. Já os crimes, tanto próprios quanto de mão própria, o que eles têm em comum? O próprio de mão própria tem em comum a limitação da sua autoria a pessoas determinadas. Mas quando nós estamos falando de um crime de mão própria, nele não é admitida a figura da coautoria.
que é uma das modalidades de concurso de pessoas, né? Tanto a coautoria quanto a participação, mas quando o crime é tido como de mão própria, ele não admite coautoria, porém ele admite participação. Mas quando o crime é próprio, ele vai admitir tanto a participação quanto a coautoria. Em relação ao artigo 124, pela própria redação já fica claro que ele só pode ser cometido pela gestante, né? Ele fala provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Então, é uma conduta que só pode ser praticada pela mãe. E aí, do ponto de vista doutrinário, a esmagadora maioria da nossa doutrina, dentre eles o professor César Roberto Bittencourt, entende que esse é um crime de mão própria. E em entendendo ser um crime de mão própria, não caberia falar aí na coautoria. Haveria tão somente uma participação. No caso da corrente minoritária, só para citar um autor que defende isso, o professor Rogério Sanches Cunha é um que defende que o crime do artigo 124 não é um crime de mão própria, mas sim um crime próprio. Mas, como eu disse, posicionamento minoritário, atenção para aqueles que vão fazer concurso, nos quais o professor Rogério esteja na banca, é importante atentar para essas divergências, ok? Então, sendo um crime de mão própria, do ponto de vista doutrinário, né, e na doutrina majoritária, ele só vai admitir participação e não coautoria. E essa participação, ela precisa ser justificada do ponto de vista legal. E essa participação é justificada, pessoal, lá no artigo 30 do Código Penal, que é um artigo muito negligenciado, né? Muita gente não analisa esse artigo a fundo, e até porque ele tem uma certa contradição, né? Porque o título dele é Circunstâncias Incomunicáveis, e ele acaba sendo mais importante até pela circunstância quando ela se comunica, e não quando ela não se comunica. E quando é que essa circunstância vai se comunicar? Quando ela for elementar do tipo. O artigo 30 ele fala que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ou seja, só vai haver a comunicabilidade da circunstância pessoal se ela for elementar. Quando comunica então e quando não? Eu vou dar um exemplo de cada. Um exemplo de circunstância que não se comunica é uma agravante que está prevista lá no artigo 61 do Código Penal, que fala do crime cometido contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Um caso famoso, que foi aquele caso do Alexandre Nardoni, por exemplo, ele e a Ana Jatobá, a esposa, que foram acusados da morte da menina Isabela, eles responderam pelo crime de homicídio qualificado. Sendo que, no caso do Alexandre, ele ficou com uma pena final maior do que a pena final da esposa. E por qual motivo? Porque para ele incidiu a agravante de crime contra descendente. Mas para a esposa, não. Porque a vítima não era filha da esposa dele. Era filha dele de um outro relacionamento. Então, essa é uma agravante que ninguém tem dúvida que é uma circunstância pessoal. Ser ascendente é uma circunstância pessoal, porém não vai se comunicar porque não é elementar do crime. Diferente do que acontece quando a gente está diante de uma circunstância pessoal e elementar. Exemplo disso, no caso do infanticídio. No caso do infanticídio, a gente tem uma circunstância pessoal, que é o fato de ser a mãe, e ela estar sob influência do estado puerperal. Então, essas duas circunstâncias, né, ser a mãe e estar sob influência do estado puerperal, são circunstâncias de caráter pessoal e que são elementares do crime. Porque, sem elas, o crime deixa de existir. Sem essas duas circunstâncias, ser a mãe e estar sob influência do estado puerperal, o crime volta a ser apenas um homicídio. Então, se alguém auxilia a mãe a praticar o infanticídio, responde junto com ela por infanticídio. No caso do aborto, que é esse que eu estou explicando para vocês, lá do artigo 124, acontece a mesma coisa. Porque ali você tem a questão do consentimento dela, você tem a questão do provocar aborto em si mesma, na primeira figura, por exemplo. Se alguém ajuda essa mulher a realizar a manobra abortiva, né? Se alguém presta essa colaboração, a pessoa fornece o medicamento abortivo, a pessoa fornece a substância, né, que ela vai usar nesse aborto, essa pessoa pode responder junto com ela como partícipe, não como coautora, porque, como eu já expliquei, na visão doutrinária majoritária o crime é de mão própria, portanto não admite coautoria. Então essa pessoa que auxilia pode responder também pelo artigo 124,
na condição de partícipe, exatamente por causa do artigo 30 do Código Penal, que trata dessa questão da comunicabilidade quando a circunstância pessoal for elementar, e isso acontece também no crime de aborto, ok? Então, lembrando, no caso de a gestante consentir e uma outra pessoa realizar nela a manobra abortiva, essa outra pessoa que realizou a manobra abortiva nela não vai responder pelo 124, vai responder pelo 126. Mas entenda, esse terceiro tem que interromper a gravidez. É ele quem tem que realizar o procedimento abortivo. No caso do 124, a gestante vai realizar nela mesma uma manobra abortiva. Por isso, nessa figura de mão própria, ela vai realizar a manobra abortiva nela ou ela vai consentir. Na modalidade consentir, quem realiza contando com esse consentimento entra no 126. Mas no caso do autoaborto, onde ela realiza nela mesma as manobras abortivas, se por acaso ela contar com uma colaboração, e veja, um colaborador que simplesmente vai fornecer os subsídios para ela realizar esse aborto, né? Não vai ser aquele colaborador que vai interromper a gravidez, não, porque se ele for um colaborador que interrompe a gravidez, ele vai para o 126. Então, quando eu falo aqui de um colaborador, é aquele cara que sabe que ela quer abortar, ou aquela mulher que sabe que ela quer abortar e vai fornecer a ela os instrumentos, os meios para que ela realize. Então vai ser partícipe do artigo 124 e a justificativa disso passa também pelo artigo 30 do Código Penal, que trata das circunstâncias incomunicáveis, mas que quando forem elementares, elas vão se comunicar, ou seja, vão se comunicar para o terceiro, para essa pessoa que auxilia na prática do crime. Então, por isso, você tem a possibilidade do concurso também no 124. Beleza? Bom, gente, era isso. Aproveitei, então, já que estava falando de um caso, né, que é estarrecedor, que apareceu na mídia recentemente. Então, esse caso estarrecedor trouxe, primeiro, a identificação do tipo penal praticado pelo agente, que foi o artigo 125, e eu aproveitei para fazer uma pequena análise aí com vocês do crime de aborto e dos seus 3 artigos, o 124, o 125 e o 126. Beleza? Espero que tenha sido útil, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!